Juízes 11, você que percebe, onde é que foi o ponto de partida que mudou tudo aqui? No final a gente ora sobre isso. Juízes 11 está falando de Jefté. Juízes 11, Jefté. No início da Bíblia, Jefté, o Gileadita. Ele era de Gileade. Era homem valente. Porém, ele era filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté de casa, dizendo: você não herdará nada na casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali, homens sem valor se juntaram a ele o seguiam. Passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra com Israel. Quando os filhos de Amon atacaram os anciãos de Gileade, foram buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: venha ser o nosso chefe, para podermos lutar contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa de meu pai? Por que vêm a mim agora, quando estão em aperto? Os anciãos de Gileade responderam a Jefté: é por isso que agora estamos voltando a você. Venha conosco, e lute contra os filhos de Amon. Seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon, e o Senhor os entregar nas minhas mãos, então eu serei o chefe de vocês? Os anciãos de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha de que faremos como você diz. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras diante do Senhor em Mispa. Que Deus abençoe a sua palavra. Não é? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Pai querido, fala conosco. Fala com cada um aqui, Pai. Talvez existam pessoas que hoje necessitam de uma palavra, de uma direção, de um caminho, de uma força, de um ânimo, de um alento para prosseguir e experimentar tudo que o Senhor ainda tem para a vida dele e para a vida dela. Fala ao coração de cada um, nós oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei se você sabia que Deus, Ele vê qualidades em você que ninguém vê. Deus vê qualidades em você que ninguém vê. Tua família não vê. Teus irmãos não veem. Amém? Amém. E lhe digo mais, inclusive você mesmo não vê. Você sabia que você tem qualidades que você não sabe? Amém. Glória a Deus. Às vezes essas qualidades, queridos, só aparecem num momento de adversidade, num momento de luta, num momento de prova. Talvez você se lembre de uma situação na sua vida em que você fez coisas que depois você se perguntou: como é que eu fiz isso? Como é que eu dei conta disso? Como é que eu me virei? Foi um momento de adversidade que trouxe à tona uma qualidade que você nem sabia que você tinha. Quem é que
acha que é corajoso? Quem acha que é medroso? Eu passei por uma situação muito especial na minha vida, querido, que depois que terminou, eu disse: Roberto, eu não sabia que tu era corajoso. Às vezes, queridos, as adversidades, os problemas, os conflitos, as lutas, trazem à tona uma parte da gente que a gente até desconhecia. Não é? Pessoas que tiveram coragem de fazer coisas que nem sabem como. Amém, querido? Amém. E nós aqui, às vezes, e aí quando alguém diz: sabia que você é uma pessoa que tem qualidade, você é isso, você é aquilo? Aí a pessoa faz assim: é mesmo? Até duvida. Porque não vê o que ela é, o que ela tem, o que ela é capaz. Mas nós temos um Deus que vê tudo. Amém. Amém? E nos últimos domingos aqui, você que tem nos acompanhado, nos últimos domingos nós falamos tanto de homens e mulheres que foram desqualificados, que foram desvalorizados, que foram excluídos, que foram rejeitados nas suas próprias famílias. Eu peguei tudo, pessoas que tiveram problemas dentro da família. Alguém aqui tem problemas, às vezes, dentro da família? Às vezes. E eu peguei aqui, dava para escrever um livro aqui chamado Os Excluídos, né? Porque foram pessoas que sofreram desqualificação, foram desvalorizadas, foram tratadas como menores, foram excluídos, foram rejeitados dentro de casa, no meio da sua família. E que passaram, como eu estava dizendo, querido, por várias adversidades. Mas por fim, todas elas receberam uma grande honra de Deus. Não da família, mas de Deus. Amém? Às vezes a família não vai te dar honra não, querido. Mas quem vai te dar honra? Deus. Glória a Deus. E aí nós falamos aqui, queridos, de várias pessoas. Vou repetir: José foi perseguido, jogado na cisterna, foi preso, tudo mais. Mas por fim Deus lhe deu uma grande honra. Ele se tornou o segundo homem no Egito. Nós falamos do próprio Jabez, querido, que foi excluído, né? Porque ele tinha um nome que falava de dor e aflição. E Deus colocou ele como mais ilustre no meio dos irmãos. Ele foi o irmão que deu certo. Amém. Aquele de quem ninguém esperava nada. Foi dele que veio a bênção. Amém? Nós falamos aqui de Davi, queridos, que foi deixado, que foi rejeitado, que foi jogado lá para o campo para cuidar de ovelhas. E isso era um trabalho depreciativo. Isso era um trabalho que ninguém dava valor. Cuidar de ovelha, ser pastor de ovelha, era um trabalho muito para baixo. E Davi foi. E Deus tirou ele lá do meio das ovelhas e botou ele como comandante-chefe de Israel, e depois o rei que mais vitórias obteve. Quer dizer, ele não recebeu uma honra dos irmãos, ele não recebeu uma honra do próprio pai, ele recebeu uma honra de Deus. Amém. E para terminar, e não deixar as mulheres de fora, nós falamos aqui também de Ana, que foi uma mulher que passava vergonha, não é? Porque ela não tinha filhos, e a segunda esposa do marido, naquele tempo, tinha esse costume, tinha vários filhos, e os filhos todos debochavam dela, né? Deus não deu asa à cobra, você deve ter alguma coisa muito errada na tua vida, porque Deus não te deu filho, não sei o quê. Mas essa mulher insistiu, orou a Deus, e Deus lhe deu um filho. Amém? O profeta Samuel. Não deu só um, não. Deu mais 6. Viu? Cuidado, minha irmã. Você que está pedindo: Deus, me dá um filho. De repente ele vai te dar 7. Então veja só, queridos. Estou citando passagens da Bíblia. Está tudo na Bíblia. Amém. Pessoas que passaram por conflitos, por adversidades, dentro de casa, dentro da família, no meio de irmãos, mas por fim receberam uma grande honra
não da família, não dos irmãos, mas de Deus. Amém. Às vezes você fica esperando a honra de onde não vai vir. A verdadeira honra vem do céu mesmo. Amém. Amém? Graças a Deus. Talvez você também, de alguma forma, se sente assim, né? De repente desqualificado, desrespeitado, excluído, rejeitado. Acalma teu coração e deixa o Espírito Santo falar com você. Amém. Deus te trouxe aqui com um propósito. Ele quer falar contigo. Amém. E eu posso dizer, pela palavra de Deus, pela maneira que nós vemos Deus agir na Bíblia com seus filhos, com aqueles que têm fé, naqueles que creem nas promessas de Deus, naqueles que creem na obra perfeita e completa que Jesus fez na cruz do Calvário, aqueles que hoje estão andando com a ajuda do Espírito Santo, a gente vê que apesar das desqualificações que você possa ter sofrido, as adversidades que você pode ter entrado, pode ser que Deus esteja preparando uma grande honra para você. Amém? É quando você se sente mais exprimido, mais diminuído, mais desqualificado, mais porcaria que você possa ser, é que Deus às vezes esteja preparando uma grande honra para você. Amém? Tem algo do céu que vai chegar para você. Você tem coragem de profetizar isso para o teu irmão? Tem algo do céu. Algo do céu. Não vai vir da tua família, não vai vir dos teus irmãos. É algo que vai vir do céu para você. Amém? Na família você pode esperar mais problema. Mas honra vem de Deus. Amém? Por que, querido, eu posso dizer isso? Porque Deus hoje conhece as tuas qualidades. Deus conhece as suas habilidades. Deus sabe no que você é bom. Ele sabe no que você é capaz de realizar. E você tem que mudar esse, vou falar aí que nem se fala, esse mindset aí, que Deus está contra você. Deus não está contra você. Deus está a favor de você. Amém. Deus não é a fonte dos teus problemas, Ele é a fonte das tuas bênçãos. Mas tem gente, queridos, que tem uma ideia que Deus está contra mim, Deus está, por causa disso Deus está contra mim, Deus quer jogar um raio em cima de mim, Deus, o que eu... E aí tu ouve muita gente falar, o que eu fiz para Deus? Porque tem uma mentalidade que Deus está contra. Deus não está contra, Ele está a favor. Para isso Ele deu o seu Filho. Para isso Ele enviou o Espírito Santo. Para isso Ele deixou essa palavra nas nossas mãos, queridos. Para trazer alento ao nosso coração, para trazer ânimo ao nosso coração, para trazer força. É interessante, querido, a gente observar que tem gente que é privilegiada. Tem gente que nasce bem na vida. Entenda o que eu vou falar? Tem gente que nasce bem na vida. Nasce numa boa família. Nasce aonde uma família que tem casa, tem propriedade, tem bens. Uma família que tem dinheiro. Uma família que tem várias coisas positivas. Uma família que te deu educação, que te deu uma boa orientação, uma família que cuidou. Tem gente, querido, que é privilegiada. Nasceu bem na vida. Olha para a cara do teu irmão, vê se ele tem cara de quem nasceu bem na vida. Tem gente que nasceu bem na vida. Infelizmente, querido, que tem gente que já nasce no prejuízo. Já nasce numa situação difícil, já nasce numa família que não tem bens, numa família que tem briga, que tem desentendimento, que tem discórdia, uma família que não tem dinheiro.
não tem uma casa, não tem um teto. Infelizmente, tem gente que já nasce, vamos dizer assim, no prejuízo, no dano, na perda, no menos. Jefté, queridos, ele tinha as duas coisas. Por um lado, ele tinha uma coisa positiva. Primeiro lugar, querido, eu gosto de falar isso aqui para os pais e mães. Quem aqui ainda vai ser pai? Ainda vai ser mãe? Ninguém quer ser pai nem mãe, né? Mas olha só, eu sempre falo, cuidado com o nome que você vai botar no teu filho. Porque o nome fala muito do que vai ser a vida dele. Do que vai ser o futuro dele. O nome, às vezes ele funciona como uma profecia. E às vezes é o contrário, né, queridos? O nome é um mau agouro para a vida do filho. Então, Jefté tinha uma coisa positiva. O nome dele, sabe o que Jefté significa? Jefté significa aquele que abre um caminho. Glória a Deus. Aquele que liberta. Aquele que sempre acha uma saída. Glória a Deus. Amém, querido? Amém. Esse era o nome de Jefté. O significado. Aquele que acha o caminho, aquele que abre uma saída, aquele que liberta, aquele que acha uma saída onde parece que não tem saída. Esse era o nome dele. Que nome positivo que ele tinha, né, querido? Segunda coisa que ele tinha de positivo, porque diz a Bíblia, que ele era um homem valente, que ele era um poderoso guerreiro. Quando ele entrava numa briga, ele entrava para ganhar. Amém. Fala pro teu irmão, a tua cara, velho. Quando ele entrava numa briga, ele entrava para ganhar. Amém. Ele entrava para prevalecer. Amém? Amém. Porque ele tinha habilidades, queridos, que foram dadas por Deus. Ele tinha essa capacidade dada por Deus. Se a gente pensar aqui, queridos, e lembrar de muitas famílias que a gente conhece, talvez ele tenha despertado essas habilidades porque ele era filho de uma outra mulher. Então os irmãos olhavam ele meio virado, não é? Então esse era um lado, se podemos dizer assim, negativo na vida de Jefté. Ele tinha um porém na vida dele. Ele era filho de uma prostituta. Ele era filho de uma outra mulher que não era a mãe dos seus irmãos. Ou seja, ele era meio irmão, porque eram todos filhos de Gileade, o pai dele. Mas ele não era filho da mãe dos irmãos dele. E embora ele vivesse na casa de seu pai, esse pai, né, pegou o filho e botou dentro de casa, né? Interessante isso. Embora ele vivesse na casa de seus irmãos, os irmãos não suportavam ele. Apesar dele ter qualidades, apesar dele ser guerreiro, apesar dele ser valente, apesar dele já ter provado isso, que ele resolvia os problemas, que ele abria uma saída, que ele abria um caminho, que ele, quando botava a mão, ele resolvia as coisas. Apesar disso, os irmãos dele não suportavam ele. Como esse filho de uma prostituta vai ter direito também na herança de nosso pai? Porque Gileade, o pai dele, querido, era o nome da cidade, era o dono da cidade. Então era um homem que tinha muitos bens. Então os irmãos diziam, como ele, filho de uma prostituta, filho de uma outra mulher que não é a nossa mãe, ele vai ter direito à herança do nosso pai? Isso acontece em família, minha gente? Sim. E os irmãos rejeitavam ele, desprezavam ele, destratavam ele, chegaram ao ponto de expulsar ele de casa. Isso acontece, querido? Irmão expulsar irmão de dentro de casa? Acontece, minha gente.
Expulsaram, e não expulsaram ele só de casa, não. E não expulsaram ele só da família. Expulsaram ele de Gileade. Não queria que ele nem ficasse por perto. Não queriam ver nem a cara dele por perto. Para não correr o risco de sobrar alguma herança para ele. Oh, Deus. E o pior, queridos, é que o pai não fez nada. Então a gente olhando para Jefté, olha só, desprezado pelos irmãos, filho de uma prostituta, o que ele não ouviu? Um pai que quando os irmãos botaram ele para fora não fez nada. Jefté era tudo para ter muita mágoa desse pai, ter muito ressentimento desse pai. A Bíblia, queridos, tem outro filho que também teve muita mágoa do pai, que foi Absalão. Porque quando a irmã dele, predileta, Tamar, sofreu um incesto pelo próprio irmão, o pai não fez nada. E Absalão ficou revoltado com o pai, porque o pai não se manifestou. Então, diz a Bíblia, né, tem uma passagem que eu já até preguei, né, que o pai, certa ocasião, Absalão passou 2 anos em Jerusalém e não foi na casa do pai. Tem filho que às vezes deixa de ir na casa do pai, minha gente? Na casa da mãe? Olha só, minha gente, tem dor aí atrás. Tem aflição aí atrás. Tem sofrimento aí atrás. Então, Jefté era um filho que tinha tudo para ter mágoas desse pai que ele teve. Queridos, nós comemoramos há 15 dias atrás o Dia dos Pais. Mas aqui entre nós, queridos, os pais nem sempre são perfeitos. É verdade. Os pais às vezes são omissos. Os pais erram. Faltam. Às vezes os pais, queridos, eles decepcionam os filhos. Porque o filho fica esperando uma coisa do seu pai e o pai não faz aquilo que o filho espera. E nessa hora o filho se ressente, se magoa. Fica sem ir até na casa do pai. Certo silêncio sobre a igreja, né? Porque isso é a verdade. Então Jefté passou por um tempo difícil para ele. Por quê? Ele foi excluído. Ele foi expulso. Ele foi excluído. Então ele ficou sem família, sem casa, sem pai, sem irmãos. Ele ficou esquecido lá na terra de Tobi. Ele sofreu, querido, o que dizem que é uma das maiores dores emocionais, que é a dor do abandono. A dor que sofre uma pessoa abandonada. A dor que sofre uma pessoa rejeitada, excluída. A dor que sofre uma pessoa esquecida, que não é lembrada por ninguém. É dia do seu aniversário e ninguém liga para ela. Ninguém sabe o que é isso não, né? E lá em Tobi, ele foi para uma cidade, ele começou a andar mal acompanhado. Né? Filho, quando sai de casa, querido, assim, numa situação, machucado, ferido, para onde ele for, ele vai estar mal acompanhado. Por quê? Porque ele está com mágoa, ele está com ressentimento, ele está com raiva, ele está com ódio. E ele acaba se aproximando de gente que tem a mesma coisa. Falando besteira, gente? Não, não tem para Minas. Na minha geração, querido, na minha geração, colocava-se muito nos carros coisas. Hoje a gente não vê mais isso, né? Mas na minha geração, quando eu era garoto, se botava muito disso. E eu me lembro muito de um slogan que botava naquele tempo: seja o pai do seu filho
antes que um traficante o adote. É, Alguém leu isso alguma vez? Ouviu isso alguma vez? Isso era um slogan, querido, era um plástico que se colocava nos carros. Seja o pai do seu filho antes que um traficante o adote. Por que, queridos, que eles fizeram isso? Porque as estatísticas provam que filhos que têm problemas com drogas também têm problema com o pai. Guarda isso no teu coração. Filho que tem problema com droga, na grande maioria, ele também tem problema com o pai. Amém? amém. Aquele pai em algum momento falhou. Aquele pai em algum momento faltou. Aquele pai em algum momento não esteve presente. Certa ocasião eu estava dando uma aula, um curso de formação de pastores, e aí eu falei sobre isso. Que muitos filhos que tinham problema com drogas eram filhos que tinham problema com o pai. E o que eu descobri, queridos? Tinha mais de meia dúzia de homens, pais, que estavam se preparando para ser pastores, que não falavam para os seus filhos. Deus. Que não tinham mais contato com o filho. E eu estava dando aula e daqui a pouquinho eu vejo uma porção de homem velho chorando. E aí a gente fez uma terapia grupal ali, minha gente. Graças a Deus. Né? Demos uma opção de tarefa. Vai procurar teu filho. Vai procurar teu filho. Teu filho está precisando de você. Ah, meu filho está nas... Vai procurar, vai lá no morro e pega ele. Amém. Amém, querido? Amém. Né? Interessante isso aqui. A gente vê na Bíblia isso, né? Então, Jefté foi um rapaz que sofreu isso. Ele tinha qualidades, ele tinha habilidades, ele era valente. Mas ele não era suportado pelos seus irmãos, ele era odiado pelos seus irmãos, porque ele era filho de uma prostituta. Então, e o pai, parece que os pais às vezes, querido, eles dão bobeira. Abraão não fez a mesma coisa, querido, o pai da nossa fé. Quando Sara disse, bota essa mulher para fora, ela e o filho dela. E Abraão não botou? Agar e Ismael para fora? Mas isso é outra história, né? É outra pregação. Ismael está aí dando problema até hoje. Amém? É só interessante, queridos, como a gente vê que as histórias da Bíblia parece que são as histórias da nossa vida. São as histórias da nossa família. São as histórias daquilo que a gente vive. São tão reais, são tão verdadeiras, não é? Só que Deus, queridos, Ele tem as suas maneiras práticas, ou melhor dizendo, Deus tem as suas maneiras próprias de resolver os problemas. Especialmente problema de família. Amém. Deus é especialista em resolver problema de família. Amém. Ele é especialista em resolver problema de irmãos. Amém? Né? A gente tem a história de Miriam e Moisés. A gente tem a história de Esaú e Jacó. A gente tem a história do filho pródigo. Quantas histórias que tem na Bíblia de irmãos que se encresparam um com o outro. Você não tem problema com o irmão nenhum. Você ama teu irmão, tua irmã. Vivem de beijinho. Já outros não, querido. Minha irmã, quando foi a última vez que eu falei com ela? Às vezes a gente se distancia, né? Então, olha aqui, querido. Primeira coisa que eu queria trazer para você. Não sei que você está vivendo hoje um problema, se é na família, se é com irmãos, ou se qualquer problema. Deus tem sempre uma maneira própria dele de resolver os problemas. Amém. Diga para o teu irmão, Deus já tem como resolver o teu problema.
Agora presta atenção, não me amarra não, tá? Presta atenção. Às vezes, para essa situação que você vive, para ela melhorar, primeiro ela tem que piorar. Vocês são espertos, né? Às vezes, para melhorar, primeiro tem que piorar. E o que foi que aconteceu, querido? Estava lá Jefté na terra de Tobi, os irmãos pouco se ligando para ele, o pai também parece que não estava nem ligando para ele, e de repente surgiu uma guerra contra os filhos de Israel. Ó, repito para você, querido. É por isso que eu perguntei aqui, né, se essa semana alguma coisa piorou. Porque às vezes a piora é o começo do que vem pela frente. A piora é o começo da melhora. Amém. Amém? Às vezes as coisas pioram para depois melhorar. Amém. Às vezes você pesca a noite toda e vem com a rede vazia. Mas no dia seguinte Deus tem uma rede cheia para você. Amém. Amém? A gente tem que entender isso e não ficar reclamando contra Deus. E aí o que aconteceu, queridos? Veio uma guerra contra os filhos de Israel. E os anciãos de Israel se lembraram de Jefté, porque ele tinha uma história de valentia, ele tinha uma história que ele era um guerreiro, ele tinha uma história que ele encontrava uma saída, ele tinha uma história que ele encontrava uma solução. É interessante a gente notar que o pai não se lembrou dele, os irmãos não se lembraram dele, mas tinham pessoas que se lembraram dele. Viu, meu irmão? Às vezes a tua família te esquece, mas tem gente que está sempre lembrando de você, está sempre falando bem de você, está sempre recomendando você. Amém, querido? E aí os anciãos de Israel, quer dizer, os mais velhos, eles se lembraram de Jefté e foram buscar a Jefté lá na cidade de Tobi. Jefté recusou, igualzinho a gente. Jefté recusou, vou não. Eles não me odeiam, eles não me expulsaram. Como é que agora vem buscar ajuda em mim? Interessante que eu estava lendo um jornal na sexta-feira, querido. E aí um geneticista falando, não é? Um homem falando que as coisas... Eu volto a dizer o que eu estava falando, querido. Eu estava lendo o jornal, eu sou um homem que lê jornal. Sou um homem antigo. Leio jornal de papel. Né? Então eu adoro o caderno da saúde. E aí estava lá um geneticista, né, um biólogo, mostrando, provando que as coisas que nós sofremos, querido, por exclusão, as coisas que nós sofremos na família, elas deixam marcas, não é só na nossa mente, no nosso pensamento, na nossa cabeça, no nosso coração. Elas deixam marca nas nossas células. Deus. Fica marcado em nós a exclusão que você sofreu, o desprezo que você sofreu. Dá para você imaginar, querido, o que isso nas nossas células pode provocar? Pode provocar florzinha, pode provocar muita coisa, querido. Porque hoje já existem estudos de gerações e gerações que provam isso, não é? Então aquilo que a gente sofre, às vezes fica marcado nas nossas células. O que eu quero dizer, querido, às vezes não é só no coração, não é só na cabeça, aquilo fica, parece que impregnado em você. E Jefté, ele resistiu, ele não queria ir não. Ele não queria ir não. Por que eles me expulsaram, agora eles me chamam? Mas por fim, ele aceitou. Eu creio que ele pensou no coletivo, queridos. Glória a Deus. Ele pensou em Israel. Aleluia. Deus não olha só para nós, ele olha para o coletivo. Amém. E aí ele aceitou o convite, ele obteve uma grande vitória sobre esses filhos de Amon,
que vieram sobre Israel, obteve outra grande vitória em Efraim. Ele não foi apenas um poderoso guerreiro, querido. Por causa dessas vitórias que ele teve, ele foi colocado como juiz sobre Israel durante 6 anos. Glória a Deus. É ele que julgava tudo. Veja só, meu amigo, como é que a vida dá suas voltas. Os irmãos que desprezavam ele, destratavam ele, porque era filho de uma prostituta, julgavam ele. A coisa virou, e quem é que se tornou o juiz que julgava os outros? Jefté. Jefté se tornou juiz em Israel por 6 anos. Veja só, querido, o filho de uma prostituta que tinha sido desprezado pela família. E seu nome hoje está lá no livro de Hebreus. Se você abrir o livro de Hebreus, é capítulo 12, Rafael. 11, a galeria da fé, aonde fala aqueles que nós devemos, a fé daqueles que nós devemos imitar. Aí fala vários que fazem parte da galeria da fé. E o nome de Jefté está lá. Amém? Veja só, querido, de desprezado, ele veio se tornar um juiz. Glória a Deus. Tudo que Jefté sofreu, queridos, apesar de tudo que ele sofreu, ele fez não por causa da força do seu braço, mas porque ele tinha fé. Amém? Amém. Ele teve fé. Então, trazendo para a gente aqui, querido, um momento de adversidade, onde você se sente desprezado, excluído, abandonado, numa toba onde ninguém te vê, como um refugiado, sem terra, sem casa, sem família. Às vezes esse momento de adversidade é um ponto de partida. Amém. É onde algo vai começar na sua vida. Amém. Amém? Amém. Às vezes é o cenário que se forma quando uma possibilidade aparece que vai te tirar de uma posição de desprezado e colocar você numa posição de herói. Amém. Jefté foi um homem que de desprezado se tornou um herói. Amém. Amém? Amém. Mas tudo dependeu, se podemos dizer assim, da sua fé. A princípio ele teve dificuldade, mas por fim ele teve fé. Ele teve fé e tomou uma decisão. Vou lá e vou resolver esse assunto. Vou lá e vou acabar com essa situação. Vou lá porque Deus vai me ajudar. E eu vou dar uma solução a isso. Então, eu volto para repetir. No momento de adversidade, querido, que você se sente menor, excluído, desprezado, esquecido, às vezes é um ponto de partida para uma grande mudança que vai acontecer na sua vida. E isso, meu irmão, vai depender da sua fé. Amém. Amém? Lembra Jabez, queridos? Dor, aflição, em um momento ele tomou uma decisão, porque ele tinha fé no Deus de Israel. E ele clamou a Deus, Deus respondeu a oração, e ele se tornou o mais ilustre entre os irmãos. Jefté também, querido, teve um momento de decisão. E a fé dele fez toda a diferença. Amém. É por isso que às vezes as pessoas dizem para você, e você fica com tanta raiva. Olha, meu irmão, o problema está nas tuas mãos. Você pode resolver isso com Deus. Amém. Não é por força, não é por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Amém. Amém? Então eu acho que essa é uma palavra que merece uma oração, especialmente você que está vivendo um momento de adversidade. O momento de adversidade, às vezes, é o ponto de partida para a mudança que vem pela frente. Agora, para essa mudança acontecer, se tornar real, Deus precisa da sua fé e das suas
obras, das suas ações, das suas atitudes. Amém. Então não é só dizer, que palavra boa, gostei dessa palavra, muito boa. E vai para casa e continua a fazer o mesmo, do mesmo, do mesmo, do mesmo. Não muda, minha gente. Não muda. Vai exigir de você coragem, porque Jefté, para voltar, tinha que encontrar os seus irmãos. Como Jacó, para quando foi se consertar com Esaú, teve que estar frente a frente com o seu irmão. Isso exige da gente coragem, exige fé e exige ação. Então preste atenção, meu irmão. Por mais difícil que seja o momento que você está vivendo, esse momento pode ser o início, o ponto de partida de uma grande vitória, uma grande honra que está vindo da parte de Deus para a tua vida. Não é de pessoas, não, minha gente. Não é da família, não. É de Deus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Só para terminar, eu li isso ontem à noite, né? Que Einstein, o grande cientista que criou a teoria da relatividade, ele era maltratado, ele era desprezado pelos seus professores, que diziam que ele não prestava atenção nas aulas. Que o cara era um crânio, né, minha gente? Tem gente que é um crânio, não é? Eu conheço um rapaz que vivia pela cidade, grafiteiro, não sei o quê, foi fazer concurso para a faculdade de matemática, não estudava nada, foi fazer concurso para a faculdade de matemática, foi o primeiro lugar. Glória a Deus. Tem gente, querido, que tem crânio. Quem deu isso para ele? Deus. Amém, querido? Amém. Então, Einstein, em certa ocasião, ele foi expulso da escola, porque os professores achavam, teve um professor que chegou na cara dele e disse assim: você não vai dar para nada na vida. E quem se transformou? Einstein. Amém? Então, que essa palavra sirva de ânimo, de coragem, de força para você. Amém? Você que quer receber uma oração, fique de pé no seu lugar. Quero orar por você. Fecha teus olhos por um momento. E só por um momento se lembre de momentos de adversidade que no passado você sofreu e que você superou. Alguns desses momentos de adversidade mudaram completamente a tua vida. Se você hoje está onde está, é por causa daquele momento que você sofreu e superou lá atrás. Então, meu irmão, o cenário que às vezes se forma quando Deus vai trazer uma honra, quando Deus vai trazer uma vitória, quando Deus vai mudar as coisas, é adversidade, é perseguição, é desprezo, é exclusão. Você se sente péssimo. É nesses momentos que Deus, sabendo do que você é capaz, Ele traz a honra que você necessita para essa hora. Ele traz a força, Ele traz a coragem de você dar um passo de fé. Pai querido, eu tenho certeza que muitos de nós aqui, nessa manhã, estamos vivendo momentos assim. Momentos que não têm sido fáceis, Pai. Dificuldades, adversidades, falta, necessidade. Problemas talvez que nos sentimos completamente solitários, completamente sozinhos, sem a ajuda de ninguém, sem a ajuda de família,
sem ajuda de irmãos, sem ajuda de ninguém, onde a gente se sente completa. Mas nós temos um Deus que nós cremos, que nós confiamos. Eu creio na tua palavra. Diga isso para Deus, meu irmão. Eu creio na tua palavra. Eu confio nas tuas promessas. Eu confio que tu és o Deus do impossível. Que o Senhor abre porta onde não tem, que o Senhor mostra uma saída onde parece que não tem saída. Então, Pai, eu coloco a vida dos meus irmãos. Algum deles, Pai, estão num ponto de partida para um novo tempo na vida deles, para um novo ciclo na vida deles, um novo caminhar na vida deles. O Senhor vai levar algum deles por caminhos que eles nunca imaginaram que um dia eles iriam passar. E eu oro por eles, Pai, para que a fé deles não se abale, porque as adversidades machucam, o desprezo machuca, a exclusão machuca, essas coisas nos machucam e nós nos encolhemos, nos escondemos e nos entregamos a uma tristeza, a um desânimo. Meu Pai, levanta o meu irmão, que a sua fé não se abate, que ele se fortaleça em Ti, que ele não tire os olhos do autor e consumador da sua fé, que ele não deixe de olhar para Ti. Pedro estava andando sobre as águas, mas quando viu a força do vento, ele começou a afundar. Não deixe o meu irmão afundar, não deixe a minha irmã afundar, que ela fique olhando para o Senhor, que ela receba a direção do Senhor. Pega ela pela tua mão direita, Pai, pega ele pela tua mão direita e leva ele pelo caminho, porque o Senhor é o caminho. O Senhor é o caminho que ele precisa caminhar para receber a honra que o Senhor tem para a vida dele. Abençoa o meu irmão, Pai. Tira toda a tristeza, tira todo o desânimo, tira toda a dúvida, tira toda a incredulidade, tira todo quem sou eu. Tira tudo isso do coração dele, porque o Senhor quer fazer algo novo. Abençoa a vida dele, que a fé dele não esmoreça, que ele seja um homem corajoso, que ele tenha coragem. Foi a mensagem que Deus deu para Josué quando ele ia tomar posse da terra prometida. Coragem, 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 tenha fé e haja confiando em Deus, que o mais Deus fará na sua vida. Eu te abençoo no nome de Jesus. Amém. 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 Dá um abraço ao teu irmão, dá uma palavra de fé para ele, dá uma palavra de coragem, dá uma palavra de ânimo. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Rafael, vem cá, por favor. Nos abençoe. Me dá uma palavra de fé. Amém. Amém, vamos orar. Dê a mão ao seu irmão, dê a mão ao seu irmão. Ele deu uma palavra de ânimo. Agora ora por ele, ora por ela. Pai querido, queremos orar, Senhor, pelo meu irmão que está à minha direita, pelo meu irmão que está à minha esquerda. Eu já dei uma palavra de vitória para ele, Pai. Mas te peço que o Senhor seja com ele nessa hora. Agora eu dou minha oração para ele, Pai querido, que o Senhor o abençoe, que o Senhor lhe dê vitória, Pai. Nós estamos juntos na batalha nesta igreja e temos certeza que o Senhor tem vitória para nós. Nessa hora, unidos em fé, nós queremos nos levantar, Pai, contra toda a obra do maligno, toda a resistência, Pai querido, contra essa igreja. Ó Deus, que no nome de Jesus todo mal caia por terra, Pai. Nós queremos aqui, unidos como igreja, interceder pelo bairro do Catete, onde nós estamos inseridos. Nós estamos aqui, o Senhor tem um propósito para que nós abençoemos este bairro. Nós te pedimos, Pai, abençoa aqui este bairro, Pai, onde nós estamos inseridos. Abençoa aqui a rua do Catete na nossa frente, Pai amado. Em nome de Jesus, abençoa o vizinho da direita, o vizinho da esquerda. Abençoa, Pai, que é os fundos da igreja, à frente. Deus, em nome de Jesus,
e na autoridade do teu nome, todo espírito contrário caia por terra, todo espírito de miséria nesse bairro caia por terra, todo espírito de vício, de drogas neste bairro caia por terra, na autoridade do nome de Jesus. Nós, como igreja, nos levantamos e abençoamos o nosso bairro, abençoamos os nossos arredores e declaramos que o reino de Deus venha, se manifeste e que todo o império das trevas recue. Em nome de Jesus, toda obra de Satanás recue, na autoridade do nome de Jesus. E que a glória do Senhor resplandeça neste bairro. Nessa hora, Pai, que nós vamos embora, nós queremos te agradecer pelo mês de agosto que está terminando, Deus. Dá-nos uma última semana cheia de bênçãos e de vitórias. Leva-nos debaixo da tua bênção e proteção para o nosso lar, para o nosso destino. Nos dá um domingo alegre, Pai. Um domingo de bênçãos. Assim nós oramos e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e permaneça para sempre. Amém. Deus abençoe a todos.